Como de hábito, eu vou recolher algumas perguntas, elas voltam para você. Eu vou pedir um auxílio aqui na primeira fila, depois outro aqui, vamos recolher duas. Otávio, vai chegar a vocês aqui. Vamos em rodadas. Parabéns, Renato, excelente apresentação. Como você bem destacou, quer dizer, na verdade nós temos Peço que todos se identifiquem. Desculpe, Antônio Corrêa de Lacerda, economista e professor da PUC de São Paulo. Como o Renato muito bem demonstrou, nós temos um ingresso de investimento externo e, na sua maioria, em transferências patrimoniais. Na verdade, não está criando em si uma capacidade nova, pelo menos no curto prazo. Há de se esperar que também aquelas que venham adquirir empresas aqui no futuro venham ampliar os seus investimentos. Mas há um impacto importante no balanço de pagamentos, como sabemos, né? Quer dizer, o investimento direto é a entrada de capital, portanto, o balanço de capitais é um ingresso positivo, mas ao transferir, então, as empresas para o controle estrangeiro, isso implica numa relação permanente, um compromisso de remessa de lucros e dividendos no futuro. E eu gostaria de saber se você, a sua equipe, tem avaliado isso, né, com os impactos dessa internacionalização muito forte que está ocorrendo, especialmente na transferência patrimonial e os impactos futuros no balanço de pagamentos. Obrigado. Renato, vamos recolher mais uma e a gente volta a você aqui. Sou Fernando Schmidt, da VATS. Nós fazemos investimentos em energia solar. Parece claro que o grande problema para destravar o país está no ambiente de infraestrutura e basicamente travado pelo Ministério Público, pela burocracia e principalmente pelas dificuldades ambientais. Vocês imaginam alguma medida provisória, alguma coisa de impacto que a gente poderia sonhar no futuro próximo com o desenvolvimento chinês, liberando essas travas? Mas sem regime de partido único, hein? Pelo amor de Deus. Não e não. A pergunta do Lacerda sim, é preocupante, e particularmente preocupante naqueles primeiros gráficos que eu mostrei, que a concentração em serviço, que é não tradable, né? E é basicamente energia, né? Sobretudo energia, né? Quando você investe em non-tradables, em algum momento você vai precisar de divisa para remeter lucros, né? E você não, por definição, não gera isso, né? Sim, é preocupante, né? A sua expectativa de que quem compra hoje uma empresa existente amanhã pode vir a ampliar, sim, né? É o que se espera, né? Mas muito provavelmente a gente vai precisar de uma quantidade de retornos já a mais curto prazo ou a médio prazo, né? Insistir nesse ponto. Você chegaria a dizer que, dado este perfil do ingresso, que é brownfield, é non-tradable, podemos estar armando uma armadilha externa um pouquinho mais à frente, ou seria um exagero dizer isso? Se você olhar a trajetória da balança comercial, ela começou a dar déficit agora com a China, porque até aqui você tinha superávites comerciais que razoáveis, até preocupantes pela sua dimensão, e um influxo de investimento que mais do que compensava o desequilíbrio, né? É possível que a gente esteja chegando próximo de um turning point, né? Eu espero acreditar que não, né? Mas é um cenário provável, né? Em que você esteja, sobretudo se o dinamismo do comércio internacional se mantiver baixo e a gente começar a ter algum problema com a balança comercial e esses investidores começarem a demandar retorno, sim, é um cenário que começa a acender uma luz amarela. Eu acho que sem a menor dúvida, né? A preocupação em geração de tradables é economia 1.1, né? A introdução à economia, né? A pergunta específica do Lacerda, se nós estamos fazendo alguma simulação, não
e nem nos corresponderia, porque isso na estrutura do Ministério da Economia corresponderia mais ao setor do saxida. Tá? Não nos corresponde tanto. Secretaria de Política Econômica. Que é a SPE. Tá? Com relação à pergunta do senhor Fernando, essa é uma crítica muito comum, que a gente ouve com muita frequência com relação ao Ministério Público. Na verdade, as duas, tanto a carência, as distorções de infraestrutura e a atuação do Ministério Público. Na verdade, nós fizemos roadshows em 8 capitais para divulgar o Ombudsman e o Ponto de Contato Nacional. E é interessante que, em mais de uma oportunidade, na apresentação do Ombudsman, todo o discurso de facilitação, em mais de uma oportunidade foi levantado precisamente esse tema. Vocês resolvem um problema, amanhã vem o Ministério Público, entra com uma ação, complica tudo. Mas isso transcende a nossa órbita, né? Se está sendo pensada alguma medida provisória para lidar com isso, eu não tenho informação. Acharia estranho, porque por causa da questão de separação de poderes, né? A atuação do Ministério Público, se alguma medida deve ser tomada, ela provavelmente deve ser tomada no âmbito do legislativo, né? Eu, pelo menos, não tenho nenhuma informação de iniciativa do Executivo, mas eu não sou a pessoa mais bem informada nesse respeito, né, a esse respeito. Pode ser que alguma coisa esteja sendo pensada. Eu desconheço. Deixa eu só meter minha colher nessa história, depois a gente segue. Esse é um tema sumamente delicado, inclusive do ponto de vista do investimento. Porque, claro, digamos, a emenda pode sair pior do que o soneto, né? Tem uma série de investidores institucionais em que, digamos, esta suspeita, digamos que com algum fundamento, de que o cuidado com o meio ambiente no Brasil sofreu um downgrade, se entra com uma medida provisória que procura tolher o Ministério Público, é um tiro que pode sair pela culatra. Então, digamos, isso aqui não with all due respect, quer dizer, mas não é a China. Isso aqui é uma democracia. E tem equilíbrio de poderes. Então, ficar sonhando que nós vamos ter... Então, é melhor explicitar os pressupostos. Nós queremos um governo autoritário, totalitário, de partido único, que impõe goela abaixo da sociedade, o que supostamente é bom. Isso leva ao tema complicado, de uma dimensão fundamental, que naquela minha lista do último slide estaria talvez ali no custo Brasil, que é a questão da segurança jurídica, que é um tema que a gente também ouve com uma enorme recorrência. A necessidade de poder contar com segurança jurídica no país de destino dos recursos, né? Nós estamos experimentando neste exato momento uma dimensão da questão de segurança jurídica, que é a atuação de alguns governadores em relação a investidores externos, que é uma enorme preocupação nossa e enfim, de Brasília, de um modo geral. Pelo amor de Deus, resolva o problema sem criar caso com a empresa estrangeira, porque na medida em que um Estado casse uma autorização para a atuação de uma empresa estrangeira, é o país. Itamar Franco, o repúdio da dívida lá atrás, que desencadeou um problema monumental no financiamento externo da economia, né? Essa é uma dimensão que não está no discurso oficial. A gente tem insistido em que a cúpula do governo externalize essa preocupação com a homogeneidade de comportamento em relação ao investidor estrangeiro, porque é a imagem do país, né? É uma discussão diferente da Lei Candir, que não pagou, não pagou, etc. Isso afeta os recursos do fisco estadual, etc. Não, aqui nós estamos lidando com a transmissão de imagem de país no que se refere à segurança jurídica. Não é uma coisa menor. Isso pode ter um efeito realmente drástico a médio prazo. Eu não quis dar nomes aos bois, mas... Tem duas pessoas. Otávio, 3 pessoas. Então vamos recolher 3 dessa vez, se forem curtas.
Sejamos cavalheiros. Bom, Otávio primeiro. Eu depois... não percebi. Não, vai fundo, vai fundo. Renato, para variar, o craque, eu sou fã do Renato há décadas, somos amigos e é um luxo qualquer governo, qualquer orientação, contar com quadro desse gabarito. É um diplomata. Não, eu falo sem demagogia, eu sei do que eu estou falando. Esse é um privilégio contar com uma figura como o Renato. Então, rapidamente, duas coisinhas. Eu estava fazendo um exercício junto com os amigos que estão revendo essa questão da reforma tributária. E a conclusão é que, se a gente avançar na reforma tributária, o Brasil ganha no mínimo 20 pontos no Doing Business. 20 pontos, 20 degraus no Doing Business, só com uma boa reforma tributária, o que isso é realmente incrível. Que a gente sai de 124ª posição para 100ª, vai uma coisa assim. O que já é um grande avanço com outras reformas, isso é um processo cumulativo. É só um comentário a passar. Mas o que eu queria te chamar a atenção, e você sabe bem disso, o cenário global está terrivelmente complexo, né? Os dados da OCDE indicam uma queda no investimento direto estrangeiro global de 20% no ano passado, e eu me pergunto se, com esse episódio de coronavírus, se isso não pode também ter uma nova queda em 2020. O comércio mundial, pela primeira vez, crescendo abaixo do PIB mundial em décadas. E há um diálogo entre investimento estrangeiro e comércio mundial. A revisão generalizada de crescimento global, quer dizer, e é muito não provável que o Brasil se descole, haja um decoupling do Brasil diante desse cenário, até porque a imagem do Brasil, nesse momento, não é das melhores, globalmente falando, por razões que todo mundo conhece. Então, eu vejo o seu trabalho como uma batalha morro acima. É um trabalho que tem que ser feito sempre de... Eu me lembro, há 30, 25 anos atrás, a gente falava de one-stop shop. Vocês agora estão conseguindo viabilizar isso, né? Mas, ao mesmo tempo, eu queria que você refletisse com a gente se vocês têm consciência de que vai ser muito difícil enfrentar essa batalha. E meu último comentário é sobre a Câmara Francesa, onde eu sou vice-presidente da Câmara de Comércio França-Brasil. A França, nos últimos 4 anos, foi o maior investidor estrangeiro no Brasil, não é? Inclusive muito interessado em privatizações, né? O maior empregador estrangeiro no Brasil hoje, acima de empresas americanas e alemães. E foi eleita como a grande ameaça ao país, a França, né? Nos próximos... Quer dizer, foi eleita, apareceu num documento como um país ameaçador a médio e longo prazo. Eu queria que você falasse um pouco como esse tipo de atitude, como é que isso afeta a visão mundial do Brasil. Pergunta mais direta para o Renato. Pode ser no coffee break? França, né? Pode ser o quê? Pode ser no coffee break? Pode sim. Deixa eu pegar mais uma pergunta aqui. Tinha uma pessoa... Oi, Bom dia. Denise Rodrigues Bendés. Fala um pouquinho mais alto, que está ruim o microfone. Então vamos trocar o microfone. Oi. Tá igual. Oi. Denise Rodrigues Bendés. É sobre... Fala alto. Vai, toca a vida aí, que senão a gente vai perder muito tempo. Vamos lá. O investimento brownfield, ele não necessariamente é bom. Claro. Não tem jeito, gente. Espera, deixa ela falar agora. Na questão de trazer empresas eventualmente mais modernas, que vão Sim. dar produtividade mais à frente. E quando o investimento é brownfield, ele dá um salto, né? Vamos dizer que em torno, em média, 2 anos à frente no aprendizado que uma empresa greenfield
teria aqui uma empresa estrangeira que entraria no Brasil, até aprender, até contratar os funcionários corretos, entender o mercado, 2 anos. Às vezes até mais, dependendo do setor. Então, um conjunto de medidas que sejam... E também justifica, eu imagino, o aumento da entrada de capital entre firmas, né? Muita coisa deve ter vindo, deve ser aí para investimento entre empresas mesmo, do mesmo grupo que chegaram aqui e estão investindo. O que não é, para nós, é bom, certo? Trazendo capital, trazendo tecnologia, trazendo coisa. O que poderia ser feito aqui, dentro desse ambiente, das empresas que estão aqui, estrangeiras, que poderiam dizer que dá um upgrade aí no ponto de atrair mais investidores ligados aos fornecedoras e clientes delas mesmos poderiam vir para cá? Muito bom. Renato. O Otávio, a gente troca figurinha desde os tempos em que ele me convenceu a juntos criarmos a Sobet, lá em 94, né? Lá atrás, né? Agosto de 94. A sua primeira afirmativa de que uma boa reforma tributária daria 20 pontos, 20 posições no Doing Business é impressionante. Gostaria que depois você explicasse o que é uma boa reforma tributária, porque eu acho que é uma das perplexidades que a gente está vivendo hoje aqui no país, exatamente para onde ir com relação a isso, né? Mas, enfim, esse é um debate que, obviamente, está na ordem do dia e é fundamental e vital, né? Esse cenário preocupante que a gente tem de queda dos principais indicadores, etc., é óbvio que é algo que, em princípio, se poderia esperar algum impacto negativo, etc. Mas, eu repito, a atratividade da economia brasileira, per se, não só por suas dimensões de mercado interno, como por oportunidades de coisas que necessariamente precisam ser criadas, toda a infra, né, fazem com que... E a existência de liquidez, essa liquidez ela não vai desaparecer da noite para o dia, mesmo com os vírus e baixo crescimento. Ela está estocada por aí, né? E não só na China, os árabes estão aí, os europeus estão aí, os americanos. Há muito dinheiro rondando no mundo, e os detentores desse dinheiro, desses recursos hoje, não estão mais procurando US Treasury Bonds, que não paga nada. Eles estão procurando oportunidades para diversificar suas carteiras, né? Então, sim, a leitura é preocupante do cenário, mas ela deve ser feita com uma pitada de sal, porque eu acho que aumenta a importância do nosso dever de casa em procurar resolver os nossos problemas aqui e aumentar a atratividade. E com isso eu encadeio com as reflexões da Denise. Não há dúvida de que trazer sangue novo, experiências novas e novas formas de enfoque para lidar com o negócio, tocar o negócio, é um ganho. Não resta a menor dúvida. Isso é positivo, a teoria e a prática vão nessa direção. Dito isso, há 2 problemas que a gente ouve com frequência, tanto na encarnação anterior do Ministério do Planejamento como agora. Eu diria que são, e você, BNDES, conhece profundamente isso, né? 2 dificuldades estruturais que nós temos, além dos Ministério Público, atuação do Ministério Público, etc., 2 dificuldades estruturais que nós temos nesse país. Baixa qualidade de projetos, baixíssima qualidade de projetos. Quem quiser fazer empresa de elaboração de projeto, há um veio enorme, porque tem dinheiro querendo vir. Nós, no Ministério do Planejamento, nós atuávamos como Secretaria Executiva do Fundo China. O Fundo China é uma iniciativa do Clay Fund chinês. Clay Fund é China and Latin American Investment Fund, com
não era propriamente um fundo, não tinha um chinês aqui na Paulista com dinheiro no bolso, o que eu faço? Era todo um mecanismo específico, um valor nocional de 20 bilhões de dólares, e nós chegamos a aprovar 6 cartas consultas que nunca se converteram em projetos. Esse mecanismo, na prática, nunca houve desembolso, por diversas razões, mas, entre outras razões, qualidade de projeto, qualidade técnica do projeto, né? Essa é uma. A outra é o tema da baixa ou quase inexistência de mecanismos de provisão de garantia para o investidor, que é um risco, sobretudo quando nós estamos falando de investimento em infraestrutura com 20, 30 anos prazo, né? É preciso que você tenha alguma garantia, no mínimo com relação ao risco cambial. Há toda uma discussão em que em 30 anos o risco cambial tende a zero, porque as oscilações se compensam, etc. Mas o investidor, para meter a mão no bolso, ele tem que ter alguma garantia. E o nosso mercado é mais confortável com o dinheiro dos outros, né? Sim, claro. Claro. O que a gente vê é que há uma recorrente reclamação. O nosso mercado de capitais é muito subdesenvolvido, é muito limitado, né? Então, são dois temas que eu acho que, talvez com isso, em parte, pelo menos, eu responda a pergunta da Denise, né? Como atrair quem já está aqui? Primeiro, como motivá-los a exportar, para gerar divisa, para poder pagar as remessas que inevitavelmente vão acontecer. Eu acho que esse é um primeiro ponto, né? Ou, no caso de serviço, como acoplar isso a eventuais cadeias de valor, de tal forma a vir a participar a geração de divisas para viabilizar as remessas, né? A experiência, os indicadores que a gente tem aí são de que essas empresas basicamente vêm de olho com o mercado interno, no máximo o mercado latino-americano. O que é muito bom, porque gera divisa, mas não é o desafio de modernidade, a ducha fria que se esperaria se vendessem para os principais mercados. Como é que põe o guiso no pescoço do tigre? Não sei, né? Nunca conseguimos fazer isso. Mas é preciso uma linha de orientação e de sinalização de propósitos que não se vê na economia brasileira já há muito tempo, né? São situações, de fato, o cenário internacional, por isso eu botei lá o cenário macro internacional, que é sobredeterminante, mas com essa ressalva de que em que pese os indicadores de queda de investimento, de queda de ritmo de atividade a nível global, os sinais que a gente recebe dos investidores autorizam uma leitura de que o Brasil tem um asterisco diferenciado. E é razoável imaginar que seja assim, né? Pelas dimensões do mercado interno, pelas necessidades de investimento, etc. O que cabe fazer, eu acho que o importante é que se tenha, se faça o dever de casa. Acelerar os editais, né? Definir as políticas setoriais e de linha de desenvolvimento e as reformas que são necessárias, né? Mas aí vai além da sua calçada. Aí eu posso sugerir, né? Meio mais como acadêmico do que como tecnoburocrata. Muito bem, tem mais uma pessoa aqui. Sumiu o microfone? Bom dia, Adriano Barros, da General Motors. Primeiro, Renato, obrigado, parabéns pela apresentação. Queria fazer um comentário e 2 perguntas rápidas. Primeiro, que dentro da General Motors a gente usa muito o termo Golden Field, né, que não é um Greenfield, mas também não é um Brownfield. A gente brinca que se mantém só as 4 paredes, mas todo o resto dentro da fábrica é totalmente novo, né? Isso a gente vê aqui do nosso lado na fábrica de São Caetano, onde a gente tem todas as
manufaturas, a indústria 4.0 já empregadas, né? É bonito de ver, e até dentro da fábrica você vê lá uma placa Golden Field, né? É o termo que a gente usa, então é interessante também. A segunda é se a gente já tem a data do BIF desse ano. Eu já fui 2 vezes e realmente recomendo, participei, quero ir de novo. E um último comentário e pergunta é, de fato, para a indústria tem sido cada vez mais difícil a gente atrair novos investimentos para o Brasil, para a indústria, né? O mundo tem uma capacidade ociosa para o setor automotivo, especificamente. Então, eu não estou competindo minha fábrica de São Caetano com minha fábrica de São José e Gravataí, mas estou competindo com México, Coreia, enfim. A nossa fábrica de Gravataí é a fábrica mais produtiva da GM do mundo, mas ela não é a mais competitiva, né? E a gente percebe isso quando a gente vê a nossa participação de veículos brasileiros nos mercados sul-americanos, né? Eu entendo que o ideal seria eu conseguir exportar para Estados Unidos, Europa, mas hoje eu tenho tido dificuldade para exportar para países que são os nossos vizinhos, né? E exportar para a gente é fundamental. A gente precisa criar esse hedging natural, né, para se proteger aí dessa desvalorização. Ao mesmo tempo, quando a gente escuta falar de abertura comercial, redução unilateral da TEC, a gente entende, defende e apoia, mas desde que a gente caminhe junto com todas as medidas que melhorem a competitividade do país. A reforma tributária, no caso da General Motors, a gente entende que ela é positiva, mas, bem ou mal, a gente está acostumado a trabalhar com a burocracia e a complexidade que é o sistema tributário brasileiro. Uma reforma que simplesmente vá simplificar, para a gente, não é isso que vai melhorar a competitividade, mas sim se a gente falar de redução de carga tributária. Mas a gente entende que, para isso, eu preciso de reforma administrativa, outras reformas. A parte da infraestrutura é fantástico, acho que a gente precisa mesmo diversificar modal, com hidrovias, ferrovias, cabotagem, fantástico. Parabenizo também o GAET, que é o Grupo de Altos Estudos Trabalhistas, né? O passivo trabalhista que a gente tem no Brasil é fora de qualquer padrão que a AGM tem em outros países do mundo. Por isso que eu queria entender um pouco como que vocês caminham tudo isso com essa agenda de abertura comercial e, enfim, até a redução unilateral da TEC, né? Obrigado, Adriano. Se você me permite, você falou em Golden Field. Por coincidência, anteontem eu assisti o American Factory da GM em Ohio, mas enfim, não vou elaborar sobre o tema. Com relação ao BIF, inicialmente se tinha proposto que o BIF fosse feito no 1º e no 3º ano de mandato presidencial. Primeiro, para mostrar... BIF stands for Brazilian Investment Forum. Brasil Investment Forum. Não é uma discussão sobre cara. Desculpe, o BIF é o jargão... que já são 11h32. É o jargão de quem está metido nisso há vários anos. Desculpe. É o Brasil Investment Forum, né? A ideia era fazer no 1º e no 3º ano, por razões óbvias. No 1º você mostra o que você quer fazer, no 3º o que você fez. Mas, semana passada, nós tivemos uma reunião na Apex e parece que está tomada a decisão de se fazer este ano de novo e provavelmente início de dezembro. Voto vencido, mas tudo indica que deve ser assim, né? Final de novembro, por causa do período eleitoral, né? Final de novembro, início de dezembro. Acho que ainda não tem uma data definida, mas deve ser por aí, né? E aqui em São Paulo. De novo, né? Com relação à política comercial externa, obviamente que a Camex é o órgão que está à frente disso. Há todo um discurso em favor de abertura. O nosso secretário executivo, desde os seus tempos de SAI, sempre se destacou, se notabilizou por um discurso nesse sentido, né? Mas eu entendo que há freios, mesmo dentro do governo, né? Não apenas em termos da TEC, né? Mas dentro do próprio governo há declarações do ministro de que é preciso fazer ajustes, né? Quer dizer, há interesse e de fato tem havido abertura naquilo que é possível, ajustes de
de ex-tarifários. Se o ex-tarifário é zero, então a alíquota passa a ser zero, porque se você renovou um ex-tarifário, por definição, não faz sentido que aquele produto tenha uma tarifa diferente de zero, né? Então, e o número de itens é de alguns poucos milhares, né, na NBM, que são um total de 15 mil, na faixa aí de alguns milhares de itens que têm sido beneficiados. Tem havido um processo na margem de abertura, né? Há uma consulta pública nesse momento com relação à tarifa de brinquedos, né? Claro, há setores que são bastante ativos de resistência, etc., mas há o entendimento de que, enfim, você não pode fazer uma abertura ao trans a qualquer custo, né? Apenas com base no livro-texto. É preciso alguma calibragem, e entendo que é o que está acontecendo na prática, né? A trajetória é no sentido de abertura gradual, mas se supõe que os ajustes em paralelo, e aí tem a ver com as reformas tributária e administrativa, a taxa de juros, que era um dos problemas, já é hoje quase não um problema, né? Mas ainda tem aí os custos tributários e de distorções administrativas. Essas coisas têm que vir em tandem, têm que vir junto, né? O que vem antes, não sei, mas pelo menos tem que vir em conjunto, né? A dificuldade de atrair investimento, se você me permite, não me surpreenderia para a indústria automobilística, né? Porque há um diagnóstico de quase que excesso de oferta quando você tem aí a nova geração de automóveis elétricos crescendo numa rapidez notável e tal. O que não elimina a sua observação de dificuldade de competir com as outras subsidiárias da mesma empresa. E esse é o nosso grande desafio. Aí é custo Brasil na veia, né? Por que as subsidiárias aqui têm dificuldade de competir com as subsidiárias da mesma empresa em outros países? É falta de dever de casa, né? Cai no campo do discurso da necessidade das reformas, da urgência das reformas, que são quase que inevitáveis. A questão é que reformas, né? E aí o cenário continua um tanto nebuloso, né? Eu acho que há um desafio para o governo em explicitar a curtíssimo prazo exatamente o que pretende em termos das reformas. E há, obviamente, uma pressão forte, tanto do ponto de vista dos congressistas como da imprensa, em que isso aconteça no mais curto prazo possível, sobretudo tendo em vista este ano sendo um ano eleitoral e a expectativa de que, uma vez feitas as reformas, nós estamos chegando na metade do mandato, quer dizer, no final do ano chega a metade do mandato presidencial, e essas coisas deveriam ser feitas de forma no início do mandato, né? Mas, enfim, a arte do possível aí transcende a minha órbita. Mais perguntas? Então vamos lá. Vejo 3 aqui, deixa eu... 4. Pela ordem que eu vi, lá na ponta, eu vou pedir para as perguntas agora serem bem concisas, porque senão a gente vai estourar o nosso tempo aqui. Luiz, da Deloitte. Especificamente, eu queria ir direto a um ponto que o Renato tocou agora há pouco, sobre risco cambial. Eu trabalho especificamente na área de infraestrutura, atendo vários investidores, tanto asiáticos, europeus, e uma dúvida, pelo menos o que ficou com a gente ao longo desses anos, é com relação a isso. A gente quer atrair capital de longo prazo para investimento, vamos falar diretamente de infraestrutura, que tem, né, um efeito multiplicador muito interessante. É um investimento em que você casa ele por 20, 30 anos. E esse movimento que a gente viu de queda recente do investimento asiático é muito apostando, inclusive, na questão cambial. Se o dólar está subindo, eu espero para fazer o investimento que eu já ganho na partida. E a outra é, uma vez que eu aportei o investimento, é difícil a gente recuperar nesse período
qualquer variação cambial da ordem de 10%, 20%, que pode ocorrer durante esse período. Concordo contigo, no longo prazo pode ser que se acomode, mas a gente chegou a conversar e ver isso no passado recente, num leilão de aeroporto, em que se colocava dentro do próprio contrato mecanismos de mitigação desse risco cambial. Existe algum movimento do governo atual nesse sentido? De reservar parte da outorga ou até o contrato poder estender o prazo para acomodar essa perda econômica decorrente de uma variação cambial brusca? Muito bom. Mais uma pergunta aqui. Meu nome é William, eu sou terapeuta e estudioso um pouquinho dessas questões mundiais em termos de investimentos. Nós vimos recentemente aqui no Fórum Mundial ter a divulgação que tem 2 trilhões de dólares à disposição de investimentos. E a Índia está se interessando muito em angariar esses valores. O que nós estamos fazendo para, além do Paulo Guedes ter ido lá e o tal de governador, né, ter ido lá buscar esses investimentos? Essa é uma pergunta. E a segunda, se o Estado de São Paulo, para não falar governador, se ele está fazendo a lição de casa para atrair investimentos para São Paulo. Muito bom. Vamos pegar mais uma aqui, porque a gente ali na ponta, que vamos ter que fazer mais compacto. Hein Koppen, consulado do Reino dos Países Baixos em São Paulo. Prazer revê-lo, Renato. Quanto ao Brownfield, um pequeno esclarecimento da pergunta, a gente vê isso como uma ferramenta mesmo. Fazer Greenfield no Brasil é uma coisa muito difícil e Brownfield é um meio. Compra-se uma empresa, então queria saber quanto que é medido de adição à produção por meio de Brownfield. Eu acredito que seja uma cifra interessante. E a segunda parte é a questão da percepção do Brasil fora do Brasil. O meu maior desafio agora, atraindo empresas holandesas vindo para cá. Como que o Ministério da Economia vem se resguardando quanto a isso? A preparação das privatizações é um plano tanto ambicioso. Se isso tudo vai dar certo, vai chegar ao fim dentro desse termo. E... Bom, na verdade é isso. A gente pode ir mais à frente. Vou pegar mais uma e aí a gente vai lá na ponta e a gente volta para o Renato. José James Nelva, presidente da organização Minero Negócio. Agradeço ao Boris pela oportunidade. O Boris eu agradeço em casa, mas eu sou o Sérgio. O Sérgio. Sérgio, agradeço. E ao Renato pela excelente apresentação. Nós temos um grupo dentro da organização Minero Negócio que está estudando a questão, é um centro de competência estudando a questão de investimentos em mineração. Investimentos em mineração, eles são basicamente investimentos em greenfield. Tá? Não faz muito sentido se falar em brownfield em mineração. Nós temos um ponto positivo de atração, que é o potencial, nosso potencial geológico e a possibilidade ainda de aumento desse potencial geológico justamente com investimentos nessa área. Mas, por outro lado, a gente sofre muito, o setor sofre muito com duas questões. A primeira já falada, que é a da insegurança regulatória, legislativa e regulatória, e em todos os níveis, seja federal, seja estadual, como você muito bem destacou, mas na mineração também pesa muito o municipal. Tá? Então, aí a diversidade e a qualidade das intervenções são muito ruins. E o segundo aspecto que dificulta, terminando, é a percepção da atividade. Como é que vocês enxergam isso a partir da Camex? Como é que vocês interagem dentro do governo com as outras áreas que estão pensando mineração? Obrigado. Renato. Com relação ao risco cambial, sim, esse é um problema. Em algum momento, o secretário especial Carlos da Costa chegou a mencionar a possibilidade de fazer
cobrar as tarifas em reais para evitar o risco cambial, né? Mas nós recebemos, enfim, entidades bancárias, bancos estrangeiros, que dão garantia, inclusive com relação ao risco cambial. Obviamente não vou mencionar aqui, né? E no caso do Fundo China, enfim, como eu disse, acabou não se concretizando, está em renegociação, digamos. Mas uma das possibilidades era financiamento em reais, portanto eliminando o risco cambial. A minha leitura, com base nessas experiências pontuais, e sendo repetitiva, é de que há um interesse tal que seria até factível, em alguns casos, conseguir mecanismos para superar essa dificuldade, né? Que só vai ser resolvida a partir do momento em que se construa um sistema de provisão de garantia. Não há muita alternativa a isso, que é o que todos os países fazem, né? Os países mais sérios, né? Com relação à Índia, há obviamente uma aproximação, é uma relação muito peculiar. Nós temos déficit comercial com relação à Índia. A pauta exportadora é mais diversificada que a nossa, exportadora para o Brasil, né? Bem mais diversificada que a nossa. Existe um mecanismo, o IBSLA, Índia, Brasil e África do Sul, que tem uma agenda razoavelmente mais focada do que o mecanismo BRICS, mas que foi, digamos, entre aspas, aplastado pelos BRICS por diversas razões, né? Continua aí andando meio de lado e tal, mas é uma possibilidade porque são economias com maior proximidade do que entre elas e China e Rússia, por exemplo, né? Mas, enfim, é um tema. Obviamente que a visita presidencial a Nova Delhi neste mês sinaliza uma boa vontade e tal, mas está por ver-se. O processo negociador com a Índia é bem complicado. Nós temos, por exemplo, aqui uma CNI, eles têm 3, que não necessariamente são convergentes. Então, aquilo é uma coisa bem mais complicada, né? A realidade lá, né? Se São Paulo está fazendo o dever de casa, não sei, vocês é que são da casa que devem saber. A secretária Patrícia é muito ativa, né? Pelo menos as apresentações dela são muito convincentes. Agora, o que exatamente está sendo feito, eu não saberia dizer, né? A medição de quanto brownfield agrega à produção, não saberia dizer. Precisaria fazer aí um trabalho, eu acho que é uma boa proposta para o IPEA. Posso motivar meus colegas lá para fazer um dever de casa. Eu acho que é um tema, reforçando o que a Denise falou, eu acho que é um tema da maior atualidade. Exatamente o que se está ganhando com essa característica de influxo de investimento direto, né? A imagem do Brasil no exterior, sim, tem muito a ver no curto prazo com a questão ambiental, que está a Helga aqui, não me deixa mentir. Facts of life, né? Não há muito o que dizer a respeito, né? E o que tem a ver com a preocupação do Otávio ali com a França, né? Mas até aí fica só o registro, não há muito o que dizer com relação a isso. O plano de privatizações, a sinalização, como eu disse, hoje mesmo está na imprensa a preocupação do Executivo em criar mecanismos que facilitem a agilização do processo de privatização. Hoje, em uma série de aspectos, é preciso ser ouvido, é preciso aprovação do Congresso. Não apenas no Banco do Brasil, Petrobras, Eletrobras, Correio, por outras razões, né? Mas mesmo algumas outras empresas menores, não saberia lhe dizer exatamente qual é o critério, mas depende do Congresso, a privatização dessas empresas. E o que se está pensando, a julgar pelo Globo de hoje, é exatamente uma agilização desse processo, alguma medida provisória, algo nesse sentido. Mas até aí eu chego, não saberia dizer mais do que isso. Com relação à mineração, sim, obviamente que é greenfield. Aí 2 observações. A primeira que não tem muito a ver com o setor no Brasil,
né, mas falando em mineração na América do Sul, sobretudo, né, uma preocupação grande com relação aos investimentos chineses e indianos em vários países. Por quê? Porque em vários países aqui da América do Sul, um investiu na mina, o outro investiu no porto e na ferrovia para levar minério para a Ásia, né? Que é uma preocupação em reproduzir no século XXI o mapa da África do século XIX. Ferrovia, mina, porto. Isso não dá samba. Isso não, você não tendo uma ferrovia para que ela agregue valor não apenas no transporte das tonelagens de minério, ela deveria ter um trajeto que possibilitasse atividades ao longo do percurso, né? E há uma preocupação geral com relação a isso. A percepção, com relação à percepção da atividade, aí menos como o Ministério da Economia vê o setor, mas mais pela experiência nossa como ponto de contato nacional para a conduta empresarial responsável. Dois dos projetos, mais dos processos que a gente tem lidado e está lidando, tem a ver com problemas de barragens que estão relacionadas à mineração, acidentes com barragem, né? Eu comecei nesta posição no início do ano passado e já em maio, como coordenador do Ponto de Contato Nacional, eu tive que ir a primeira reunião lá no OCDE, e me deram um calor. Me chamaram para uma reunião extra-pauta, às 8 da manhã, me encostaram na parede, insinuando que havia um descaso no Brasil com relação às barragens, que era recorrente, os acidentes eram recorrentes, etc, etc. Portanto, de novo, não é a visão do Ministério da Economia, mas em termos de percepção da atividade, a leitura no exterior, particularmente Paris ou CDE, né, é de preocupação, sim, com relação à mineração / cuidados ambientais. E isso continua aí hanging in the air, porque a gente continua a receber denúncias e questionamento em relação às empresas envolvidas. Enfim, esse é um tema que continua latente, né? Renato, a gente está quase chegando ao final, mas eu vou abusar da minha prerrogativa aqui de moderador. Duas perguntas. Investimento chinês no Brasil. Que características peculiares tem em relação a risco, em relação a setores, em relação a este tema que você acabou de mencionar? Digamos, você tem uma relação mais de extrativista ou mais de agregação de valor à produção doméstica. E o outro tema é o tema do acordo Mercosul-União Europeia. Claro que isso é uma coisa, digamos, que está no horizonte. Eu queria saber que importância isso tem, digamos, a concretização do acordo tem sobre decisões de investimento no Brasil. Começando pela segunda, o acordo com a União Europeia, ele obviamente facilita uma série de coisas, ele tem tratamento, ele estabelece tratamento de cuidado com investidores, etc. Em si, ele até pode ter algum impacto direto, mas ele é sobretudo uma sinalização. É o maior acordo do planeta. É o acordo que envolve o maior número de países, né? Na medida em que ele entra em operação, se e quando, é uma sinalização muito forte e nos dá uma carteirinha de sócio de um clube importante, né? A negociação com a EFTA acelerou em função do resultado da negociação com o Mercosul. A EFTA, né? É Suíça, Luxemburgo... Suíça, Luxemburgo, Noruega e Liechtenstein, né? Então, é algo importante em si, né? Eu arriscaria dizer que o efeito dele sobre fluxo de investimento é provavelmente maior
enquanto sinalização do que como resultado concreto do que foi negociado, né? Com relação ao investimento chinês, é uma trajetória muito interessante. Se vocês se lembram do gráfico que eu mostrei ali, é uma coisa que a China investidora é algo muito recente. A história da China, século XVI, a Rota da Seda, é comércio, é mercadoria que sai de lá, vem para as Filipinas, que vem para as Américas e vai para a Europa, né? A China nunca teve essa presença, a China sempre foi o império do meio, a preocupação em preservar o seu território, a muralha, tudo mais. Sempre foi a preocupação com o império do meio. A novidade é, nos últimos 15 anos, a China flexionando seus músculos e investindo no exterior, o que implica um processo de aprendizagem dos chineses com o resto do mundo e do resto do mundo com os chineses. No processo negociador do Fundo China, nós levamos 1 ano e meio para conseguir botar em operação, porque tinha coisas do tipo, é o Ministério do Planejamento, então você precisa resolver problema de visto de entrada, questão ambiental, liberação de importação. Não, cara, não é assim não. Isso aqui é estrutura federativa, não é assim, né? Isso para dizer o seguinte, quando você olha as estatísticas, nos primeiros anos de 2010 a 14, por aí, o número de projetos, de investimentos chineses anunciados era muito maior do que os efetivos. E hoje se inverteu. Tanto porque os anunciados podem ter se concretizado, se efetivado, né, quanto pelo fato de que houve um processo de aprendizado, né? De início, investimento em energia, sobretudo, muito fortemente, e um enorme interesse nas ferrovias. O embaixador Li, que era o anterior, né, embaixador chinês, ele esteve aqui 4 ou 5 anos, o que é excepcional, né? Ele sabia todos os números da FIOL Ferrogrão Norte e Sul, ele tinha ido lá visitar os municípios, ele sabia tudo das ferrovias importantes, né? Eles têm tudo mapeado, um enorme interesse de entrar nessas ferrovias, nesses projetos, da lógica produção porto, Ásia, né? Aí não sei como é que essa coisa vai ser, como é que vão sair os editais no final das contas, né? Mas é uma peculiaridade, né? Dito isso, eles têm diversificado. A própria Huawei, não sei se concretizou, mas ia trazer uma unidade de pesquisa e desenvolvimento para botar na Universidade de Brasília. Houve negociação, não sei se concretizou. Enfim, algumas outras empresas já está mais pulverizado. Mas em termos de, se você olhar o slide, em termos de valor, houve uma queda enorme em 2018 e 2019 em comparação com os anos anteriores. Minha leitura é uma expectativa em relação aos editais das ferrovias. Eles têm um enorme interesse nas ferrovias. Como é que eles lidam com o tema do risco? Você tem grande empresa chinesa que montou banco aqui. Né? Você tem empresas... É óbvio que no discurso o tema do risco sempre aparece, a falta de garantia sempre aparece, né? Mas uma vez que exista o projeto com cabeça, tronco e membros bem elaborado, bem estruturado, essas coisas se acertam. Há mecanismos para lidar com essa questão, né? Eu continuo com um lado meio poliana de que, uma vez feito o dever de casa, a probabilidade de concretização de grandes investimentos não é pequena. Renato, olha, muito obrigado. O Otávio tinha toda a razão, eu já sabia, é um craque, né? Enfim, você que é desinformado. Você cobriu, eu também. Não, as duas coisas, as duas verdades não são excludentes. E eu queria então agradecer, enfim, a presença, a participação de todo mundo que veio, a tua em particular, Renato, e vamos fazer dessa a primeira de outras, porque o tema vai ficar sobre a mesa e você sempre terá informações e análises interessantes para compartilhar com a gente. Muito obrigado. Um abraço. Obrigado.